acho que eu fixei o comentário, ó, impacto do Covid-19 nas relações jurídicas com a doutora Thaís de Boston, Estados Unidos. Bom, a doutora já está aqui, então eu já vou chamá-la. Espera aí que a gente já vai conversar. Doutora Thaís. A doutora Thaís mora em Boston, nos Estados Unidos, e ela vai passar para a gente como que está lá. Oi, doutora, tudo bem com você? Tudo bem, e vocês? Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer a sua participação, seu tempo aqui com a gente. E como a doutora Natasha falou, comentou com vocês, a nossa ideia é passar uma visão do que está acontecendo, o impacto do Covid nas relações jurídicas, não só aqui no Brasil, mas em outros países. E aí eu queria que a doutora me relatasse um pouco de como está sendo isso aí. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, né, de estar participando dessa live. Achei ótima essa iniciativa, porque a gente pode ter um comparativo com outros países. Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 2 anos, então é o primeiro acontecimento, assim, né, que a gente está passando difícil mesmo, né? E o que eu posso perceber primeiro eu vou falar assim, a percepção que eu tive desses últimos dias, de novidades com relação às empresas, com relação aos benefícios. E depois, se vocês também tiverem interesse em pergunta, pode me enviar. Qualquer coisa, posteriormente eu respondo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente está aqui com um índice muito grande de desemprego. Eu não sei se as pessoas já estão acompanhando, mas está beirando uns 7 milhões de desempregados aqui nos Estados Unidos. E o que acontece? Né? Muitas empresas grandes, elas estão colocando funcionários ou home office, né? E aí você recebe normalmente. Tem empresas que estão colocando layoff, ou seja, o funcionário fica em casa sem trabalhar e sem receber. E tem aqueles que estão recebendo em torno de 40% do salário, né? A média aqui de Massachusetts é de 30% a 50%. Isso torna bem difícil a situação. Muitos trabalhadores aqui trabalham por hora, né? Então, há essa possibilidade de regularizar o horário, diminuir, enfim. Mas, por outro lado, né, em contrapartida, algumas empresas grandes, elas, depois eu até disponibilizo o link para quem tiver interesse, elas estão contratando. Então, é o caso, por exemplo, do Walmart. A princípio, seria um contrato temporário, que depois pode virar a ser permanente, né? Então, assim, mas é pouco perto do número de desempregados que já tem. Então, se a gente pensar que já são 7 milhões de pessoas buscando um auxílio-desemprego, né? Aqui as coisas ainda não estão muito claras com relação a benefícios. Eu andei até procurando, né, ontem, conversar com algumas pessoas para ver se elas já receberam, se alguém tem alguma informação, mas as respostas eu encontrei mesmo no site oficial, né, de Massachusetts ou do próprio departamento que auxilia os desempregados. Então, a princípio, o auxílio-desempregado aqui nos Estados Unidos, ele vai pagar $600 por semana, né? É uma quantia, se a gente comparar com outros lugares, né? Considerando um mês aí com 4 semanas, dá em torno de 2.400. E a princípio, né, seria por 4 semanas, né? E possivelmente pode ser prorrogado de acordo com o andamento, né? Para quem não sabe, aqui as escolas e alguns estabelecimentos, né? Eles estarão fechados até o dia 4 de maio. Nossa. Então a gente está desde o dia 13 de março,
né? E Nossa! aí, que foi 13 de março, foi decretado estado de emergência aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, né, na verdade. E aí a gente, em algumas semanas posteriores, a princípio seria até final de abril, depois nós recebemos um comunicado de que aqui no estado será até 4 de maio. Então, assim, é complicado, né? Porque são muitas pessoas que ficam sem trabalhar. E os Estados Unidos, ele vende aquela ideia de sonho, né? De vida maravilhosa. Então, tem muitas pessoas que estão aqui e que trabalham, por exemplo, como limpando casa, como pintura, e nem todas estão recebendo, né? Principalmente quem está limpando casa. E aí isso torna difícil, porque você acaba não conseguindo, se você não declara o seu imposto de renda, se você não paga o tax, né? Você não tem direito a esse benefício. Ah, entendi. Então, isso torna um pouco mais difícil, né, a situação de algumas pessoas aqui. E me diz uma coisa, e você tem alguma notícia, você sabe dos contratos, por exemplo, quem mora de aluguel, como que tá essa situação? O que as pessoas estão relatando para você, que você Olha, sabe? aqui nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei independente, né? Isso com relação a trânsito. Então, com relação ao aluguel, o que eu pude ver hoje é que em alguns estados eles estão pedindo a suspensão do aluguel, Ah, tá. entendeu? Por até 90 dias. Então, assim, mas não são todos os estados. Massachusetts, pelo que eu vi, assim, um pouco por cima, eles estavam falando de tentar fazer um acordo, né? E com relação a isso, mas nada ainda muito certo. Assim como os benefícios para autônomo, né, ainda não foram implementados todos. Então, parece que amanhã vão ter mais novidades. Então, a gente ainda não está assim, não está tudo muito claro ainda, né? Ou seja, vocês aí, como a gente aqui, ainda não sabe como que vai ser essa história daqui para frente, né? Uma Exatamente. A gente, é, a gente fica bem preocupado com relação a isso. A gente sabe que aqui os Estados Unidos ele superou a China, né? Em relação a casos, nas últimas 24 horas tiveram 2.000 mortes, assim. Então, a gente está muito preocupado com a situação, não só com a situação da saúde, mas, como eu falei, dessas pessoas que no momento são menos favorecidas, né? tem que sobreviver. Exatamente. A doutora Thaís tem um tempo curto hoje para falar com a gente, né? Isso, Já me deu desculpa. aqui 10 minutinhos. Não, imagina, mas a gente já queria agradecer a participação, de você poder dar a sua visão do que está acontecendo aí. E a gente percebe que praticamente a nível mundial a gente está nessa situação, né? De insegurança, de medo, de não saber o que está acontecendo. Eu estou vendo que algumas pessoas também estão fazendo algumas perguntas, como a doutora Thaís tem que sair, que ela tem um compromisso, aí depois eu marco as perguntas para depois a doutora responder para a gente, viu? E eu gostaria de agradecer muito, em nome da doutora Natasha também, a gente agradece e depois a gente pode voltar a conversar de novo, tá bom? Tá. Agora eu vou Mas pedir que já está à você disposição. aí, você se despede e sai para a doutora Natasha entrar, Tá tá bom. bom? Pode se despedir aí para a gente. Eu agradeço a oportunidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, questões a serem levantadas, pode entrar em contato com a doutora Ellen e a doutora Natasha. E aos poucos, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente volte a conversar, tá bom? Sim, Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Tchau. Aí Tchau, você tchau. só aperta no encerrar ali, seu. Espera aí, que eu nunca mexi nisso. Onde que é? Não tem problema, a gente espera aqui. Aí a doutora Natasha já vai entrar, só um minutinho, gente, porque como a gente não consegue fazer de 3 pessoas ao mesmo tempo, a gente tem que esperar a doutora Thaís sair
para a doutora Natasha entrar. Cadê a doutora Natasha? Doutora Natasha solicita. Aguardando. Boa noite. Oi, Olá! boa noite, tudo bom? Nossa, Tudo muito bem? ótimas informações que tivemos, hein? Você viu? Muito interessante saber que ela tá perdida lá, como a gente tá perdido aqui, né? É, um país de primeiro mundo, né? Quer dizer que nós estamos assim tão atrasados como o povo brasileiro está achando, né? É, Foi uma surpresa mundial, né, doutora? foi. Uma surpresa mundial e desafios mundiais que está todo mundo convivendo aí no dia a dia. E essa conversa nossa aí com outros países, isso estimula muito o nosso trabalho futuro, né? Com certeza. E a importância dele, né? Porque é nesse momento de crise e de insegurança que o nosso papel é fundamental. E eu achei interessante, assim, pelo menos assim, ao meu ver, eu não sei se a doutora teve essa mesma visão, comparando com a de ontem, com a doutora Aline, quando ela falava da Espanha, parecia que estava lá na Espanha, apesar deles estarem sofrendo a pandemia também, no estado de calamidade, parecia que estava um pouco mais resolvido politicamente isso, né? Porque assim, estavam as empresas separadas, as pequenas e médias tinham um certo benefício, suspensão de alguns impostos, e nos Estados Unidos, ali, pelo menos em Boston, parece que ainda as coisas ainda estão acontecendo, não tem essa clareza de informação como parecia que tinha na Espanha, não é? Ou eu entendi? Sim, inclusive são poucas diferenças de datas que a gente se recolheu, né? Se recolheram dia 13 de março, então está mais ou menos equiparado com o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Porque ela se recolheu dia 13 de março e nós recolhemos foi a partir do dia 20. Dia 21, dia 20, 21. Então, a gente está vendo a mesma situação. A única diferença é que eu acho que eles têm uma população maior do que a nossa e acho que o número de desempregados é maior, né? Eu me assustei. Eu me assustei bastante com essa informação. Outro ponto que eu achei bastante interessante que ela colocou e a doutora Aline colocou ontem, né? Essa questão dos valores, essa discrepância de valores nesse auxílio, né? Porque lá na Espanha era 600 e... Não, 1.000 e pouco. Não, 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 na Espanha era 668 euros por mês, não é isso? E dela lá dá 2.400 dólares no mês. Então, uma discrepância grande. E nós, com nossos 600 reais aí de auxílio-benefício para o povo, né? Uma discrepância grande. E tem esse diferencial, né? Parece que aqui no Brasil eles estão pensando bastante nas pessoas de baixa renda, independente se ela contribui ou não. Lá não, lá tem essa obrigatoriedade da contribuição, né? O que viabiliza. Se a pessoa não declara nada, ela não vai ter direito. Mas como que ela vai trabalhar, né? declarar? Principalmente os imigrantes, que sabemos que tem muitos por lá, né? Que são ilegais, né? Enfim, eu acho que... Mas ela também mostrou que como essa crise, essa pandemia, ela se instalou em vários países e a situação é crítica, porque ninguém estava esperando, ninguém tinha caixa para isso, ninguém estava esperando essa proporção. Por isso que lá eles estão ainda sem entender o que está acontecendo e sem saber o que vai acontecer, assim como a gente aqui. Que eu acho bastante assustador também um ponto que ela enfatizou aí sobre as questões dos funcionários que podem ficar trabalhando sem receber, né? Sem nenhum recebimento e das empresas, né? E aí, quando aqui no Brasil a gente fala em redução de horário, redução de salário, as pessoas todas, não, como assim? Eu acho que isso terá um impacto gigantesco no futuro, porque não tem como, né? Todos os países vão se espelhando nos outros países. A gente já temos aí uma modificação da nossa lei trabalhista aí, que foi baseada em cima da
lei da Espanha, né, das modificações, né, dessa. Então, esses impactos a gente tem que acompanhar também o que está acontecendo lá, porque isso vai ser uma resposta que teremos no futuro. Com certeza. E essas mudanças também que a gente está sofrendo aqui no Brasil, é impressionante como elas não param, né? A gente, na nossa primeira live, a gente falou das novas MPs, ontem já teve outra, e de ontem para hoje também. Então, assim, a situação está ficando cada vez mais estreita e a gente tem que se preocupar também não só com o empregado, com o empregador e com a população como um todo, né? Porque como que a gente vai sair dessa crise e sobreviver a isso? É bastante assustador. Sim, é bastante assustador, mas eu acho que está todo mundo mais ou menos se direcionando. Eu acho que ainda está todo mundo reaprendendo como ter sequência. Por um lado, eu principalmente na parte escolar, quando você perguntou para eles quando vai voltar, né? Ela falou que volta às aulas agora em maio, 14 de maio. É uma data que a escola onde meu filho estuda aqui no Brasil também passou com uma expectativa, uma esperança de voltar, né? Lá sendo o primeiro mundo, eu já estava já um pouco sem expectativa, porque nós vamos entrar no inverno. Então, vamos aguardar aí para a gente verificar se eles vão conseguir mesmo voltar dia 14 de maio. Teve uma pessoa aqui que não deu para ler porque passou rápido, que parece que falou que no ano letivo da escola do filho dela também, parece que já encerraram até o ano letivo, né? Não tem previsão de volta. Depois eu vou até dar uma olhadinha para a gente trazer para comentar, porque as empresas e escolas, enfim, também não estão sabendo como lidar com isso e como fazer, porque quer queira, quer não, tem as contas, tem que sobreviver, porque o dono da escola, o dono da empresa também tem uma vida, né? Também tem conta para pagar, também tem que colocar comida na mesa. Então é uma situação bastante complicada. E Natasha, amanhã, que a gente já está aqui meio que caminhando para o final e a gente ainda quer falar sobre a MP mais recente, que é a 950, amanhã a gente vai ter a participação de quem? Doutora Renata. Isso. Perdão, Renata. Ela mora em Berlim, na Alemanha. Ela trabalha na área de automobilística e ela vai expor também o que ela está vivendo lá nessa reclusão social aí e também os benefícios que eles estão recebendo lá. Isso aí vai ser interessante, porque a gente fez ontem Espanha, hoje Estados Unidos e amanhã Alemanha. Então a gente vai encerraremos na segunda-feira com a participação também da Jennifer, diretamente de Toronto, Canadá. Ótimo. Então a gente vai conseguir fechar esse ciclo aí, essas participações com essas opiniões para a gente ter uma noção do que está acontecendo real e próxima, porque as pessoas que a gente convidou, principalmente a maior amiga da doutora Natasha, são pessoas próximas, que a gente tem certeza do que está falando, não é um vídeo solto, alguém... Todas pesquisaram, todas foram a fundo. É lógico, a gente não consegue ter amigos advogados pelo mundo todo, né? Então, agora a gente está contando com a colaboração de amigos que também estão buscando nos informar o que estão vivendo lá nesse dia a dia. Isso é enriquecedor para a gente como profissional e para como pessoas, que isso é importante, esse compartilhamento para a gente tentar se ajudar. E eu queria ressaltar hoje, doutora Natasha, a MP 950, que eu acho que é muito interessante a gente falar dela, né? Que é interessante notar só um ponto. Ela vai isentar, vai dar um desconto de 100% para as famílias de baixa renda, tá? Ainda faltam algumas regulamentações, mas a princípio é quem está cadastrado no CAD único e tem que ter um limite mensal de consumo de até 220, não pode passar. Então, se a pessoa... 220 quilowatts. Isso, se a pessoa passa disso, ela perde esse benefício. E aí tem uma discussão que tem lugares, tem estados que estão aceitando o cadastro das pessoas de baixa renda também.
Contudo, nem todas estão. Então, é bom ligar para saber como está funcionando para tentar fazer esse cadastro. Tem mais uma informação importante, doutora, que é a questão do período dessa, que vai ser ter dado essa. Vai ser só do dia 1º de abril a 30 de junho, que vai ter esses descontos. Isso. É um período importante para o pessoal entender que vai ser de abril a 30 de junho. Não pensem que vai se estender até agosto, setembro, que não. E uma coisa também bastante interessante que eu vi aqui é que eles vão destinar um recurso do CDE da União para poder estar se comprometendo a pagar essa energia. Então, essa energia não é de graça. Essa energia depois vai ser, né, infelizmente, vai ser repassado para nós, contribuinte, a estar recuperando esse recurso da União. Então, as pessoas que utilizam tem que ser realmente as pessoas que necessitam, né? Com certeza. Se bem que, assim, a situação tá tão complicada que a doutora falou que é por esse período, mas a gente também não sabe como vai ficar daqui para frente e como a gente também não tem certeza de nada, pode ser que surja outra MP, modificações. Isso é uma coisa que saiu agora, saiu fresquinha, né? Fresquinha. Então, as MPs da calada da noite. Então, assim, cada dia a gente tem uma novidade que eles vêm implementando como auxílio emergencial aí para as pessoas que realmente necessitam disso. E a doutora tinha até comentado um ponto importante sobre o auxílio emergencial, né? Sim. Do auxílio emergencial. Porque as pessoas não estão conseguindo fazer o cadastro pelo problema no CPF. Não. Então, várias pessoas estão tendo dificuldade no auxílio emergencial porque estão com problema no CPF. E parece que o site da Receita, eles não abriram hoje, nenhuma Receita teve fila, não abriram. E aí, eles, no próprio site da Receita, estão abrindo um link lá para as pessoas poderem estar regularizando. Importante. Quem tem problema com cartório eleitoral não vai conseguir resolver isso, por enquanto, pelo sistema. Eles estão estudando, ver como que vão estar regularizando isso. Então, isso é uma coisa que é importante, né? O voto. Você tem que votar, tem que estar de acordo com tudo, porque agora você talvez não vai poder receber o seu benefício porque você está com o seu CPF irregular. Outro detalhe, outro requisito aí que a gente precisa se atentar, né? Sim. Tem várias pessoas. Também eu vi hoje também que as mulheres que são arrimo, né? Elas que são elas a Caixa não depositou dinheiro para elas, ficaram para segunda-feira, né? Só segunda-feira. Uma incógnita aí que nós não sabemos o motivo, né? Será que realmente o governo vai ter esse dinheiro para todos, né? Aqueles que necessitam, se vai chegar mesmo a todos. Então, essa insegurança está vivendo no mundo todo, também estamos vivendo aqui. O problema é que se a pessoa está com fome hoje, não tem dinheiro hoje, cada dia, um dia é muito complicado você passar com seus filhos em casa, com a sua família, sem ter o que comer, sem saber se esse dinheiro realmente vai sair e quando vai sair, né? Esse é o problema. Mas eu acredito que a União está mexendo com bastante gente. Hoje eu vi a Patrícia Bravanel fazendo coisa, ela arrecadando para, sei lá, acho que era, sei lá quantas mil famílias, ela pedindo arrecadação. Então, eu acho que o amor, a união nesse momento aí vai alimentar muita gente que não vai chegar a esses reais. E eu queria agradecer também agora todo mundo que está participando com a gente. Quem quiser mandar perguntas, tanto para a doutora Aline ontem, quanto para a doutora Thaís hoje, pode mandar para a gente, colocar aí embaixo da nossa live, que a gente vai tentar deixar salva, para que a gente possa conversar sobre isso, continuar trocando informação, até porque daqui uma semana a gente pode precisar voltar a conversar de novo e ser outra realidade, outras questões, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas deixem as suas perguntas, os seus comentários, se vocês estão gostando, para que a gente possa continuar. Eu sei que muita gente está achando interessante ter esse posicionamento, essa visão.
E eu queria agradecer muito a doutora Thaís de ter disponibilizado esse tempo, principalmente também a doutora Natasha, que foi a incentivadora desse projeto, desse trabalho todo, e reiterar o meu convite para amanhã, que eu acho que vai ser realmente interessante e importante para todos nós. E eu agradeço já a todos vocês, a doutora Thaís e a doutora Natasha. Eu também quero agradecer muito a doutora Thaís, que tem 2 filhos pequenos e se disponibilizou a estar conversando conosco agora. É muito enriquecedor tudo que ela falou para a gente. Agradecer a doutora Aline, que conversou com a gente também ontem, né? E amanhã teremos a Renata Valoriani, que vai estar aí expondo para a gente todos os que eles estão passando na Alemanha, né? Que é bastante importante. E vamos dando seguimento. Estou muito feliz também com toda a participação das pessoas. O que vocês acharam que a gente tem que melhorar. Estamos abertos a melhorar, a mudança. E agradecer mesmo por vocês estarem ouvindo e participando com a gente aí.